Nossa, muito legal esse seu discurso em relação ao questionamento, que eu acho que tanto você questionou que você chegou a um conhecimento sobre o orixá Ian, que hoje é muito difícil você encontrar em qualquer outro lugar. E como que você entrou em contato com esse conteúdo? Então, essa história é um pouco longa, viu, Vitória? Porque assim, então uma coisa, né? Eu acho que talvez eu não tenha chegado onde eu cheguei hoje só questionando, mas porque eu fui questionado. Né? Uhum. Ifá diz uma coisa interessante, né? A tradição de Ifá diz que quando eu acho que sei todas as respostas, Ifá muda todas as perguntas. Né? Isso aí é um ensino de impermanência, né? Ou seja, de que as grandes questões da vida elas não têm uma resposta específica nem uma resposta literal. As coisas têm que ser sempre pensadas, repensadas e refletidas e reavaliadas, né? Para que a gente possa seguir avante naquilo que a gente tem que fazer. A Yan, essa minha relação com essa divindade começa lá atrás, né? Tinha a minha primeira mãe de santo era se chamava Maria Helena Batista. A Madrinha Helena foi minha primeira mãe de santo e ela fazia ritos muito próximos da Angola, muito próximos das tradições Angola-Congo, uma umbanda misturada, a gente chama umbanda milongada, que é uma umbanda com traços bem tênues, às vezes da tradição da Angola, né? E lá no terreiro dela havia um tocador, um alabê, né? Que era chamado Barroso, o mestre Barroso. Né? O terreiro dela ficava na rua São Lobato, ali no Brás, embaixo de uma loja chamada Zilo, né? E eu comecei lá em 78, 79, e o mestre Barroso, ele foi o primeiro que me deu, talvez, aquelas sementes importantes do que fosse a Ayan, né? Inclusive, ele não chamava nem de Ayan, ele chamava de Iô, né? Aiô, né? Ou ele dizia Iê, né? Isso é uma coisa que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que isso é importante. Então, o Uhum. Mestre Barroso ele começou a me dar noções dessa divindade. Só que eu era muito novo, né? E eu era novo, eu não tinha a visão que a gente tem quando fica adulto, essa visão que a gente tem quando a gente tem uma outra relação com as coisas, né? E para mim aquilo era comum em todo lugar, né? E foi chegando, passando o tempo, eu fui vendo que aquilo não existia em outros locais, né? E Sim. quando eu me desliguei do terreiro da Madrinha Helena, que eu fui, né, encontrei a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, do Mestre Ribas, isso foi em 89, né? Eu meio que dei um stand-by nisso, né? Parei um pouquinho e fui, porque eu estava entrando numa outra tradição, que era um bando esotérica, né? E eu não quis ter uma Misturar? contaminação. Porque assim, é sempre interessante, você tem um recado para quem é mais novo, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pegar e fazer até o fim, né? E fazer do jeito que é, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, tá na Umbanda, vai fazer eu vou jogar baralho, jogar tarô. Só que a pessoa não vai estudar o raio do tarô, né? Eu Uhum. vou jogar ou fazer o horóscopo. O camarada não vai estudar o diabo do horóscopo. E eu Não falo tem para muita gente, falei, aprofundamento, não, né, mestre? exatamente. Eu falei, não, vai lá, tem curso disso, né? Vai fazer o seu curso, faz o seu curso, se forma, vai até o fim, né? Porque só assim você vai poder ser abalizado e as pessoas não vão poder chegar para você dizer que você é um marmoteiro, né? Que é o que a gente muito Sim. vê hoje em dia. Então, eu não quis meio que misturar as coisas, né? Eu falei, deixa eu ver esse caminho, eu vou centralizar, porque sempre me interessou muito também essa questão do esoterismo clássico, né? A cabala, o hermetismo, né? As religiões comparadas, né? Simbologia, tudo isso. Sempre me interessou muito, né? Então eu adentrei ali.
Só que o mestre Sapiaga, ele era bem aberto, né? Uhum. Ele tinha uma observação muito positiva na relação entre os cultos, né? E acabou que eu entrei lá no bando esotérico, onde não se toca tabaco, classicamente, ainda que eu possa dar vários exemplos de que você pode usar tambores, né, e outras coisas dentro do bando esotérico. E acabei entrando lá para tocar tabaco, né, na gira do Exu dele, na Capa Preta. Seu Capa Preta. E quando eu entrei por ali, eu deixei um pouco de lado tudo isso, mas eu comigo mesmo, eu fui procurando remontar toda essa trajetória, toda essa história, né? Um pouco antes disso, eu comecei a ver, entender que não havia o culto de Ayan no Brasil, né? E esse motivo, tem vários motivos. Um é porque os tambores foram calados, né? Na diáspora, né? Os tambores foram calados no processo escravatório, porque o tambor é umas ferramentas mais importantes para os povos africanos ou para os povos tradicionais, né? Os africanos entendem que os tambores eles se comunicam com as divindades de alguma forma. Os antigos indígenas eles entendiam e chamavam os tambores de cavalo, né? Era o cavalo dos sacerdotes, né? Porque diziam que o feiticeiro ele montava, né? O pajé ele montava no tambor e o tambor levava ele para o mundo espiritual para conversar com os ancestrais. E os tambores foram calados e a memória de muita coisa foi retirada, né? Tive contato com africanos, né, uma época, que também me deram muitos detalhes a respeito dessa divindade. A par também com literatura, com algumas coisas, né? Conheci os cubanos que cultuam também Ayan com o nome de Ayan, né? E a gente foi remontando um quebra-cabeça, na verdade, né? Muita gente fala que, falaram, me criticaram, dizendo que eu inventei tradições, né? Eu não inventei nada. E a prova disso é que hoje nós temos um reconhecimento da própria África, daquilo que fazemos, né? Porque nós conseguimos traçar um caminho. E o mestre Barroso, lá atrás, ele falava que essa tradição que ele tinha feito vinha de um povo chamado Gala. E eu nunca entendi o que era isso, né? Nunca compreendi. E hoje eu sei que a tradição de Ayan, essa tradição que nós fazemos, na verdade, porque a Ayan existe entre os nigerianos também, ou entre os yorubás também, né? Essa tradição que eu faço vem do povo Igala, né? Um tempo atrás aí eu conheci, né, uma pessoa lá do reino de Igala, na África, que fica na Nigéria, entrou em contato comigo e ele começou a conversar sobre o que ele tinha visto eu fazer, né? Sim. E ele pegou e falou, não, isso é muito semelhante ao que nós fazemos aqui. Eu pensei comigo, eu falei, mas lógico que é semelhante, né? Africano, né? Coisas nigerianas, mesmo coisas ali do Benin, etc. Aí ele foi, conversando com ele, ele me disse que ele era o ministro, o embaixador do povo Igala na África. Caraca. E ele nos reconhecia como alguém que fazia o culto deles, que era muito semelhante. Ele entendeu nossos cânticos, alguns, né? Entendeu as roupas, né? Os ritmos. E por conta disso, né, nós recebemos o reconhecimento do povo Igala e hoje nós representamos esta nação aqui no Brasil, né? E isso com o aval dos próprios ministros, né? Lá do povo Igala, que o rei deles morreu há 3 meses, então vão colocar outro rei agora para tomar conta do reino, né? Mas nós somos reconhecidos, o Templo da Estrela Verde ele foi reconhecido como pertencente à tradição Igala. E aí que entra a surpresa, porque dentre várias coisas e fundamentos que nós fazemos, um que é interessante, que eu vou falar aqui, é que a divindade maior dos Igala, uma das divindades maiores, se chama Yeoniedima, né?
E ela tem, essa divindade tem as mesmas características de Ayan. E era o nome que Barroso chamava essa divindade. Sim. Então a gente vê que houve todo um caminho traçado. A gente pode até pensar que isso é... Pensar não, né? Obviamente tem a mão do mundo espiritual nisso. Né? E a gente vê que um ciclo se fechou e, graças a Deus, eu não desviei do caminho, né? Graças a Deus. Eu não desviei do caminho e consegui manter esse caminho até esse momento, né? Onde agora sim eu posso, né? Eu sempre fiz isso, né? Tudo que as pessoas me perguntavam, mesmo criticavam, quem quiser conversar comigo de um modo educado, né? A gente conversa e procura encontrar pontos em comum, né? Então agora eu tenho realmente a certeza de que aquilo que eu sempre fiz estava tudo certinho.